Amém? Eita, como é bom. Como é bom estar na presença, né, pessoal? Você está feliz por estar aqui? Você venceu a chuva, amém? Se você está feliz por estar aqui, imagina Deus, né? Imagina Deus. Se você já está alegre por estar aqui, imagina a alegria do seu Pai. Amém? Deus é bom. Queria que Flávio abrisse ali em 2 Coríntios. Se você trouxe Bíblia, pode abrir também. 2 Coríntios capítulo 4. Sim, o louvor pode sentar. Ministério de Música. Pode ficar. Antes fica ali para me ajudar. Amém? Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Eita glória. Amém, pessoal? Quem é o ministro essa noite? É o Espírito Santo. Amém? Que não venha sair palavras minhas, mas que venham sair dele, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? A nossa leve e o quê? E momentânea tribulação. Isso aí, irmão, era o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Coríntios, certo? A gente é uma igreja de fé. Por que a gente é uma igreja de fé? Porque a gente crê no que a Bíblia diz, mesmo sem a gente ver, não é assim? Fé é isso, é você crer mesmo sem ver. Só que aí você não está vendo algo, mas às vezes acontece um momento de tribulação. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas o mesmo Jesus que no mesmo versículo ele disse, no mundo tereis aflições, ele disse, mas tem bom ânimo. Ou seja, ele falou que você vai ter aflições, mas falou que é para você ficar triste? Não. É para você ter bom ânimo. Você está compreendendo? Ou seja, quando você estiver passando por um momento de tribulação, de aflição, e nem a Bíblia diz, você vai passar, você não vai ficar triste. Você não vai chorar, você não vai se preocupar. Você vai fazer o quê? Ter bom ânimo. Você pode estar aqui e você não está vivendo no momento uma tribulação, uma aflição. Mas pode chegar o dia mau. E quando o dia mau chegar, você vai lembrar dessas palavras. Segundo a Bíblia, para Deus, essa tribulação que a gente passa é algo leve e algo momentâneo. Amém? Você está compreendendo? É algo leve e o quê? E algo momentâneo. O que é momentâneo? Passa. Então se você está aqui, você está passando por um momento de tribulação, de aflição, irmão, pode ter certeza que isso vai passar. Se você está passando por um momento de aflição, de pressão, irmão, isso vai acabar. Porque quem falou isso? É a palavra do Senhor, é uma leve e momentânea tribulação. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus estava no barco, certo? Jesus tinha dito antes assim, vamos subir, subam no barco e a gente vai passar para outra margem, para o outro lado do mar, para o outro lado do rio. E aí os discípulos subiram no barco e eles foram. Chegou um momento que começou a acontecer uma grande tempestade. Não é assim que a Bíblia diz? Os ventos começaram a soprar, as águas a agitar.
E os discípulos estavam com Cristo no barco. Só que aí o que aconteceu com os discípulos? Eles tiveram medo. E o que aconteceu com Jesus? Ele estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Isso nos traz uma grande lição. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar nesse barco. Cristo também está no barco. Certo? E como é que a gente vai se comportar quando acontecer que no meio desse barco, no meio da região, no meio daquela situação, daquele tempo, aconteceu uma tempestade? Qual vai ser o meu e o seu comportamento? O que a gente vai fazer diante daquela tempestade? A gente vai fazer que nem os 12 discípulos? Vamos ficar com medo? Vamos se agoniar? Vamos se preocupar? Vamos querer jogar tudo para o ar? Vamos querer correr? Ou nós vamos fazer que nem Cristo fez? Não se preocupar, mas confiar no Pai. A palavra do Senhor diz que Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. E a Bíblia fala que Lázaro estava morto. Mas Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Jesus estava mentindo? Não. Jesus não estava olhando para a circunstância. Jesus não estava atento na realidade. No que estava em volta. Jesus estava com fé. Fé crê sem ver. A pressão estava grande, irmão. Jesus chegou diante de Marta. Marta disse: Senhor, Lázaro morreu. Jesus chegou diante de Maria. Maria estava chorando. Jesus chegou diante dos judeus. Estava todos os judeus chorando. A pressão, irmão. Jesus olhava para um lado, choro. Olhava para o outro, incredulidade. Olhava para o outro, palavras negativas. Olhava para a situação, Lázaro estava doente e tinha morrido. Jesus olhava para todo canto e a pressão. E a pressão, olhava para um lado um jeito, olhava para o outro pior. E aí o que Jesus fez? Jesus dormia no barco. Jesus não se preocupava. O exterior não mudava o interior. A fé que Jesus tinha dentro dele não era movida pela circunstância. A tempestade agitava o barco, mas não agitava a fé de Cristo. Quando Paulo diz sede imitadores de Cristo, irmão, não é só nas obras, também na fé que ele tinha. Vamos pular rapidinho para outro versículo. Já nós voltamos para esse. Aleluias. Você pode me dizer, David, mas era Jesus. Eu não sou Jesus. Cadê? João 17, 23. A gente lê a palavra. João 17, 23. Diz assim. Isso era Cristo falando, certo? E ele disse: eu neles, ele estava falando com o Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Deus, irmão, Ele te ama como Ele ama Jesus. O amor que Deus tem por Cristo, Ele tem por você. Então, quando Cristo chegou diante daquele sepulcro, irmão, a Bíblia não diz que Ele pediu a Deus antes. A Bíblia não cita Ele pedindo a Deus: Pai, cura Lázaro. A Bíblia não diz que Ele pediu para Deus curar Lázaro, para o Pai ressuscitar Lázaro, ou acordar Lázaro. Mas dentro dele, Ele sabia o Pai que tinha. Irmão, a Bíblia não fala que Ele pediu para Deus ressuscitar, mas a Bíblia diz que Ele ordenou Lázaro sair para fora.
Irmão, Jesus estava numa fé tamanha. Como eu falei, a circunstância não movia ele. Ele era movido por fé. E ele estava numa fé tão grande que ele não precisou nem falar, Pai, ressuscita. Ele só ordenou a situação mudar. Irmão, você tem que estar numa segurança, numa fé. Como assim, dentro de uma fé? Uma confiança no Pai que você tem. Porque Ele te ama que nem amou Jesus, que nem ama Jesus. Você tem que estar numa confiança tão grande em Deus, que a pressão, quando vir, quando Marta chorar, quando Maria chorar, quando Marta dizer, Senhor, já cheira até mal. Quando os judeus todos chorar, quando você olhar o caba estava doente e está morto. Quando você olhar toda aquela situação piorando, aquilo te pressionando. A Bíblia cita que Jesus até chorou nesse momento. Irmão, a pressão foi grande. Para Jesus chorar, a pressão foi grande. Mas a pressão não fez ele parar de falar a palavra. A pressão não impediu ele de mudar a situação com a fé dele, com a palavra dele. E ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele mandou tirarem a pedra. Irmão, era a tribulação, a pressão tão imensa. E Jesus, tira a pedra. Foi aí que Marta disse, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Até o cheiro, irmão, a pressão estava até no cheiro. A pressão não estava só nos ouvidos, nos olhos, a pressão estava até no cheiro. Até o cheiro era de problema. Até o cheiro era de tribulação. Até o cheiro era que ia dar errado. Ele olhava chorando. Ele sentia, ele chorava. Ele ouvia incredulidade. Irmão, era todos os sentidos. A pressão estava atingindo todos os sentidos de Cristo. Seja olhos, seja ouvido, seja sentimento. O que ele chorou, então a pressão estava ali. A pressão pode vir, o dia mau pode vir. A gente está aqui. Mas o que você vai fazer se esse dia mau chegar? Como você vai se comportar? Para Deus é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Por que uma leve e momentânea? Porque você não está sozinho. A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem é que tem coragem de ser contra nós? Se Deus está contigo, se Deus te ama como amou Jesus, se Deus te ama como ama Jesus, Deus vai deixar essa pressão ser seu fim? Deus vai deixar dar errado? Deus vai deixar você parar? Não, irmão, Deus está contigo. Deus está contigo. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Mas por que tudo é possível? Porque Deus é com ele. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que você não está crendo? Irmão, você está desagradando a Ele. Você pode fazer tudo bem feito. Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou obediente a meu pastor. Está tudo mil maravilhas. Mas eu não estou crendo. A pressão está vindo e eu estou crendo na circunstância. Como é que você vai agradar a Deus sem fé? É impossível. Não, David, mas você não sabe como o meu filho está. Não, David, mas você não sabe como o meu marido está. E eu já orei. Irmão, talvez Jesus já tinha orado. Jesus já tinha dito, não, ele não morreu não, ele está vivo. Jesus já tinha falado. Mas a circunstância continuava piorando. Jesus disse, eu não disse que eu ia ressuscitar. E Marta disse, eu sei que você vai ressuscitar no último dia. Jesus já tinha dito a palavra, mas mesmo assim a situação continuava. Mesmo assim a pressão aumentava. Irmão, em meio à pressão, imagina uma panela de pressão. Se não tiver uma saída, ela não explode? Explode ou não explode?
Eu acredito que exploda. Ainda bem que eu nunca vi, nunca presenciei. Mas não tem uma saída? Não tem um escape? Qual é o nosso escape? É o nosso Pai. Seja a pressão que houver, irmão, esteja tapado como for, você não vê saída nenhuma. A sopa está fervendo, está quente, se o cabo topar na panela se queima. Passou não sei quantos tempos, quantos minutos, quantas horas no fogo. Está todo mundo chorando, o próprio Jesus chorando. Mas ele diz, essa pressão tem um escape. E ele foi e falou. Assim como ele falou com a figueira, ele falou com o morto. Assim como ele falou com a tempestade, ele falou com a situação. Figueira, irmão, é uma planta, é uma árvore. Morto, está morto. Tempestade é água, é vento. Então por que você não pode falar com essa circunstância? Por que você não pode ordenar essa situação apaziguar? Por que você não pode mandar o diabo soltar? Por que você não pode falar, problema seja resolvido? Por quê? Se Jesus falou com figueira, com água, com morto, com tudo. Se a fé que Jesus tinha acontecia, por que não pode acontecer com você? Que o mesmo Pai te ama do mesmo jeito. Irmão, Deus te ama a um ponto de entregar Jesus para morrer por você. Quanto mais as demais coisas, ele disse. Será que ele não vos fará? Vós que sois pais e mães, mas sois falhos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai. Irmãos, o próprio Cristo dizia isso, porque você não crê. Que nem diz aquele louvor, ele é bom demais para você não crer. Você tem que acreditar, irmão, na bondade. Por que o pastor tanto agradece e obrigado porque tu és bom? Já é tão simples. Irmão, é não. Bondade tá um ponto de Jesus dizer, só há um bom. Bom é uma qualidade tão imensa para o Pai que o próprio Jesus disse, não, bom só há um, que é o Pai. Ele é bom. Não tem sombra de variação. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A bondade dele é tão imensa que ele não toca nem no nosso livre-arbítrio. Nem no nosso livre-arbítrio ele toca. Ele não impediu Marta de chorar. Ele não impediu Maria de chorar. A tristeza delas fizeram ele ficar triste. Olha a bondade dele. Ele não estava chorando por conta do problema, irmão. Ele estava chorando porque outros não estavam crendo no Deus que ele cria. Sabe quando você está sem fé? Deus olha assim para você. Quando você está daquele jeito, pensando, mas rapaz, tá difícil. Mas rapaz, não vai dar certo. Mas rapaz, é muito problema. Estou pensando em, acho que eu não vou pro culto hoje não, muita coisa. Muita coisa. Não, eu vi isso. Não tenho isso para resolver, eu tenho aquilo. Não tenho muita coisa para resolver. Irmão, deixa Deus pelejar por você. Jesus tinha muita coisa para resolver, mas ele mandou o morto sair para fora do túmulo. Jesus tinha muita coisa para resolver, ele ainda estava no fundo do mar. Ou no fundo do mar não, no meio do caminho. Mas ele mandou a circunstância mudar para ele resolver. Aleluias. Irmão, e eu quero trazer aqui, o tempo passa rápido, pastor. Eu quero trazer aqui, queria que Flávio abrisse em Lucas 22, 2 exemplos que passaram por pressão
e qual foi o comportamento deles diante da pressão. Primeiro exemplo, pula aí para o versículo 33. Versículo 33. Diz assim: Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso era Pedro falando com Jesus. Jesus tinha dito que ia ser preso, ia ser morto. Aí o que Pedro disse? Senhor, estou pronto para ir contigo, seja para onde for. Seja para a prisão, seja para a morte, seja para onde for. Pedro disse isso. Pedro tinha fé? Aparentemente. Mas Pedro não fez isso. Você está compreendendo? Pedro não fez isso. Pula o versículo para a gente ver. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Pedro, ainda hoje, essas suas palavras não vão se tornar realidade. Às vezes você fala, irmão, mas fala sem fé, sem vida. Às vezes até a sua palavra não é com fé. E nem Pedro: Senhor, vou até a morte, até a prisão. O que aconteceu com você, eu estou do seu lado. Eita, os discípulos que estavam ali: mas rapaz, Pedro é de rocha. Podia ter pensado, né? Mas Jesus viu o coração de Pedro. Jesus disse: Pedro, ainda que o galo cante, ainda que chegue amanhã, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Porque a confiança de Pedro na pressão, às vezes estava no braço dele. Ele pensava que com a força do braço dele ele ia conseguir passar pela pressão. Irmão, não era com a força do braço dele, não. Era com a força do Pai. Agora, se ele tivesse confiado na força do Pai, Jesus disse, nessa mesma passagem, Jesus disse: Pedro, o diabo pediu tua alma, pediu para se ir andar contigo. Em outras versões, outro evangelho que diz: pediu tua alma. Aí diz: mas eu orei por ti. Aleluias. Ou seja, Pedro, no momento da pressão, ele suportava a pressão só nas palavras. Lucas 22:50. Vamos ver outra situação. Pressão. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem foi esse que torou a orelha do caba? A orelha, né? Que nem diz o Matuto. Foi Pedro, torou a orelha do caba. Ficou fora. Diante da pressão. Irmão, ele estava orando. Ele estava orando. Saíram da oração, já veio a pressão. Quer dizer, estava orando em parte, né? Os discípulos mesmo estavam dormindo. E aí chegou a pressão. Aí ele fez o quê? Agiu com ignorância para as pessoas. Irmão, muitas vezes no meio da pressão a gente trata mal os outros. A gente trata mal as pessoas. Não é assim, irmão. Outro defeito. No meio da pressão a gente tem que andar em amor. Andar em amor. É o diabo pisando no teu calo e tu pisando no dele. É ele tentando dizer que você está debaixo dos pés dele, mas não é ele que está debaixo dos teus pés. É o diabo não querendo que você amando o próximo, você dizendo: eu amo, que Jesus pediu que eu ame. É o diabo dizendo: ei, mas fulano fez isso contigo. Você dizendo: eu sei que é tu, Satanás. Irmão, Judas estava traindo Jesus. E Jesus sabia, era o diabo dentro dele. Porque o pastor disse aqui no começo do culto: irmão, o diabo quer te impedir de vir aqui. O diabo está dentro, é o diabo que joga o pensamento. Sai da igreja, por quê? Irmão, se o próprio Jesus disse que era o diabo jogando pensamento em Pedro,
próprio Jesus disse, aí quer dizer que o diabo não faz essas coisas. Faz, irmão. Agora, quando Pedro disse, Senhor, Tu és o Cristo. Quando nós reconhecemos quem é Deus, quem é Jesus, aí é o Espírito Santo. Aí Jesus diz, Pedro, não foi o homem que te revelaste, mas foi o Espírito Santo. Quando você enxerga as coisas boas de Deus, é o Espírito Santo abrindo o seu entendimento. Mas quando você observa as coisas do inimigo, pode ter certeza, a influência do inimigo. Vamos lá. Pedro foi e agiu com ignorância. Diante daquela pressão, o homem veio prender Jesus. E agora o que ele vai fazer? Misericórdia, meu Senhor. O caba veio prender ele, vou torar a orelha do caba. Emendou a espadada. Em meio à pressão, não haja com ignorância. Lucas 22, 56. O que mais acontece, irmão, em meio à pressão é isso aí agora. Entre mentes, eita palavra difícil. Uma criada vendo-o assentado, perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. A empregada estava lá perto do fogo, eu não sei nem porque a Bíblia cita isso, mas ela estava lá. E ela viu um homem, e esse homem era Pedro, e ela disse, este também estava com ele. Já tinham prendido Jesus. Aí ela chegou para denunciar Pedro. Quer dizer, chegou não, porque ela estava sentada, né? Pedro que chegou lá nesse ambiente. E ela foi e denunciou Pedro. Ele também estava com ele. E Pedro, e agora? Pronto, vamos me prender. O que eu faço? E agora? Vamos me prender, misericórdia, o coco secou. O coco secou mesmo, nem carne tem no coco. Esse que secou. E agora, o que eu faço? Já tinham prendido Jesus. Jesus já estava na cruz. Quer dizer, eu acredito que não estava ainda. Mas já tinham prendido Jesus, iam levar ele para a cruz. E o Pedro vendo, misericórdia, vamos fazer o que com o mestre? Se estão fazendo isso com o mestre, imagina comigo. Jesus que fez um monte de milagres, estão fazendo isso, imagina comigo. Pressão. E agora, o que vai acontecer? O coco vai secar, o coco está secando. E agora? Aí olha o que Pedro fez, versículo 57. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Próximo versículo, 58. Pouco depois vendo outro, disse, também tu és dos tais, tu é deles. O outro caba disse a Pedro. Pedro, porém, protestava, dizendo, homem, eu não sou não. Próximo versículo. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, esse caba estava com ele. Estou te dizendo, porque também ele é galileu. 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Amém? Irmão, Pedro estava correndo da pressão. Ele estava correndo. Tem pessoas que diante da pressão, elas correm. Elas largam o arado. A palavra do Senhor diz, aquele que pega no arado, não olhe para trás. Irmão, a Bíblia diz que Deus estava livrando Ló e a família de Ló por causa de Abraão. E a Bíblia fala que a mulher de Ló, diante daquela tensão, está sendo livrada da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ela tinha muitas coisas boas lá, ela tinha muitas riquezas. E aquele momento de pressão, ela vai perder tudo que ela tem. Mas era para salvar a vida dela. E o que é que ela faz? Ela olha para trás e se transforma em estátua de sal. Irmão, tem pessoas que diante da pressão olham para trás. Tem pessoas que diante da pressão faz que nem Pedro, corre. Corre, desiste, para, retrocede. Irmão, momento de pressão não é momento de retroceder, não. É momento do diabo correr, não é você não. É momento de você mandar Satanás sair. De você mandar Lázaro sair do túmulo. De você mandar a tempestade se acalmar. De você ressuscitar. Mas não é momento de você correr não. Quem tem que correr é o diabo. Você tem que pisar na cabeça dele. Não é ele pisar no teu calo não. Momento de pressão não é momento de desistir não, irmão.
Porque tem muita gente desistindo por causa das pressões do inimigo, da tribulação. Irmão, teu Deus é bem maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, quem vai ser contra ti? Não, Deus, mas você não sabe a minha situação em casa. Não, Deus, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. Quem vai resolver não é David, não, é Deus. Se Deus sabe, irmão, por que você está preocupado? Se Deus está vendo, não, a Bíblia não diz que Jesus pediu, Senhor, ressuscita Lázaro. Jesus não pediu ao Pai. A Bíblia não cita que ele pede, mas a Bíblia diz que Jesus ordena para Lázaro sair do túmulo. A Bíblia diz que diante do túmulo, quando Marta diz, Senhor, já cheira mal, já morreu faz 4 dias, Jesus diz, abre os braços ao céu, levanta as mãos e diz, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Eu te agradeço, porque sempre me ouves. Não foi Deus ouvindo, Ele pedindo, não. Deus ouviu quando Ele disse, Lázaro, sai para fora. Irmão, quando você mandar as circunstâncias sair, quando você mandar a tempestade se acalmar, o mar parar, os ventos cessar, quando você mandar a situação mudar, irmão, quem vai ouvir não é Satanás somente não. Não é somente a situação não, é teu Pai, vai ouvir também. Irmão, e a Bíblia diz que Ele manda anjos ministradores. A Bíblia fala, que eu ia citar, que Jesus estava lá no Getsemane orando ao Pai. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para consolar Jesus. Irmão, diante da circunstância, se você buscar mais intensamente, Deus vai enviar anjos ao teu favor. Ô David, de onde você está tirando isso? É a palavra. Você quer ver? Aleluias. Eita, pastor. Último versículo, meu irmão. Perdão, pastor. É o último versículo. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44 diz assim: estando em agonia, orar. Jesus estava em quê? Agonia. Eita, irmão, Jesus passou por agonia. Jesus ficou agoniado. Você já ficou agoniado diante de uma situação? Estou agoniadinho, bicho. Ou eu vou lá caçar satisfação, ou eu paro tudo, ou eu não vou para o culto hoje, eu estou agoniadinho. Jesus estava agoniadinho, irmão. Mas ele fez o que diante da agonia? Orava mais intensamente. É a pressão. A pressão está aí. Se chegar um dia, a pressão vai estar lá. E você vai fazer o quê? Agora é que eu oro mais intensamente. Agora é que eu busco mais intensamente. Agora é que eu busco mais ao Senhor. Agora é que eu me entrego mais ao Senhor. Agora é que eu vou para a igreja. Satanás quer que eu pare de ir para a igreja. Agora é que eu vou para a igreja. É culto de domingo, é culto de quinta, é culto de oração, é grupo de conexão. Eu estou lá. Haja o que eu ver, eu estou lá. Teve um culto das mulheres, aquele culto das mulheres, tinha um bocado de homem ali na frente. Até no culto das mulheres os cabas veio, pastor. É a pressão e você dizer, agora é que eu busco meu Senhor. Aleluias. E aí, continuação. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eita. Parece que é o próximo versículo. Pula aí. É? Não, não é esse não. É só se eu... Lucas 22, 43. É o anterior. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Apareceu o quê? Um anjo do céu. Irmão, Jesus viu o anjo aqui na terra, tá vendo? E ele não só viu, o anjo confortou ele. Mas o que ele fez? Ele foi orar diante da pressão. Se você for orar, irmão,
Se você for buscar mais diante da pressão, Deus vai enviar anjos para te consolar. Deus vai enviar anjos para entrar na sua causa. Deus vai enviar anjos para trabalhar ao teu favor. Salmos disse, lá em Salmos, Ele envia anjos para te guardar. Amém?